Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Nesse primeiro programa de 2016, a gente vai ter uma série de informações, principalmente de vinho, de enogastronomia, de turismo, de literatura, enfim, é um programa recheado, um programa com muitas informações importantes. No primeiro bloco eu falo com o Yandri Silva, da Casa Celebrai Vinhos de Santo André, que trabalha com venda online, né, o e-commerce, mas também com venda física ali na Xavier de Toledo. Vocês vão acompanhar uma entrevista importantíssima, ele que dá um certo peso para o vinho nacional que vem fazendo sucesso no mundo todo. E para continuar nessa toada de vinho, eu mostro um pouco da nossa visita à Espanha, onde estivemos na Arzuaga, uma produtora de vinho fantástico. Eu conversei com o Gonçalo Neto, que deu algumas explicações rapidamente. Depois a gente teve na Cepa 21, C21, vocês vão ver imagens de um almoço harmonizado fantástico. Eu vou falar um pouquinho também desta vinícola e para finalizar o dia na Verônica Salgado, uma micro vinícola. Eu conversei com a própria Verônica Salgado, ela, o pai e a mãe trabalham fazendo vinhos importantíssimos, vinhos deliciosos na região de Ribeira del Duero, ali em Valladolid. E todas essas visitações foram proporcionadas pela Andrea Lima, do Descubra Madrid. A gente conheceu a Andrea Lima lá em Madrid, ela articulou em cima da hora essas viagens, fez um trabalho maravilhoso e também a gente conversa com a Andrea Lima. Vocês vão saber, quem quiser ir para Madrid, quem quiser conhecer um pouquinho de Espanha, de gastronomia, de vinho, tem que falar com a Andrea Lima do Descubra Madrid. E para encerrar esse programa, no bloco Café com Letras, literalmente a gente fala de literatura, porque eu tive a honra e a satisfação de receber aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, o professor Ramon Barazal, que escreveu essa beleza de livro chamado Museu Asas de um Sonho. Ele conta a história da TAM, Táxi Aéreo Marília, dos irmãos Rolim e João Amaro, até chegar na constituição desse museu que está em São Carlos. O lançamento desse livro vai ser agora em janeiro, dia 21, e a gente vai falar um pouquinho dele. Ou seja, o programa de hoje tem informações imperdíveis, informações culturais, informações históricas, informações de vinho, de gastronomia, de turismo, que você não pode perder. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente começa 2016, esse é o primeiro programa do ano, falando de uns assuntos que eu mais adoro, falando de vinho, e falando numa casa que eu tenho a honra e a satisfação de ser cliente, a Celebrai Vinhos aqui da Xavier de Toledo, de Santo André. Eu estou ao lado do meu amigo Yandri Silva, que criou essa raridade para a gente aqui e que, felizmente, foi premiado pelo SEBRAE, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Santo André, com o Prêmio Inovação 2015. Esse prêmio foi entregue em outubro, mas é um prêmio constante, que faz parte de um programa de avaliação das empresas, dos empreendedores. Eu sempre falo isso aqui no programa, a gente tem que valorizar o empreendedorismo. Afinal de contas, não é fácil não ser empreendedor nesse país, aliás, em lugar nenhum do mundo. Precisa ter muita garra, precisa ter muita vontade, muita determinação. Altruísmo, essa é a palavra mais correta. Yandri Silva, obrigado por me receber aqui na sua belíssima casa, que eu já tenho a oportunidade de conhecer e que hoje eu quero mostrar um pouquinho para os nossos telespectadores. Obrigado, Joaquim, por estar hoje aqui.
Esse prêmio foi um prêmio que tem um trabalho com o Sebrae, vai há alguns meses já, cerca de 6 meses, e ainda vai ter continuidade sobre isso. A Celebrai Vinhos é uma loja e-commerce, que está há cerca de quase 4 anos no ar, e agora nós temos esse espaço físico, né, que as pessoas pediam algo para degustar um vinho, participar de degustações ou cursos. Então nós começamos aqui há 6 meses na Xavier de Toledo. Legal. Você fala do e-commerce, aliás, eu conheci a casa pela internet, comprei alguns vinhos, tive uma grata surpresa. Uma noite eu estou chegando em casa, tá encostando um carro, a gente fica até meio assustado, né? Já era começo de noite, escurecendo, o carro parou no portão, falei, opa, o que vai acontecer? E desce alguém com uma caixa de vinhos, era o próprio Iandre que foi levar, lógico que eu tive esse privilégio, porque ele mora, aliás, porque eu moro pertinho da loja, então fica mais fácil, não dá para fazer isso com todos os clientes. Mas um dos motivos da premiação da Celebrai é pelo trabalho do e-commerce, que, lógico, ainda tem muito que avançar. No começo, a gente lembrava, você comprava, não tinha certeza se o produto ia chegar, se a mercadoria chegava a tempo. E hoje isso já está mais garantido. Como é que está esse trabalho de e-commerce aqui? O e-commerce, o que eu gosto do e-commerce é postar mercadoria rápido e torcer para o cliente receber rápido. Então, nossos pedidos, quando postam para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, que é nossas maiores vendas, ela chega em um dia, o mais tardar 2. Então, os clientes têm um retorno e dão um feedback depois e falam, nossa, o que a gente gostou da entrega, gostou da embalagem, como chegou a condicionada. Então, esse é o diferencial que eu gosto de dar. Torço sempre para o pedido chegar rápido, que é isso que eu gosto. Porque quando eu compro algo da internet, eu torço para que ele venha rápido nas nossas mãos. Legal. E aí tem que contar com a eficiência dos Correios, né? Correios, parceiro Correios e Jadlog, que é onde nós colocamos nossos pedidos. Certo, maravilha. Agora, vamos falar um pouquinho dos produtos que você tem aqui. Eu já vim na loja várias vezes, já comprei fisicamente aqui na loja. Ainda não participei de nenhuma degustação por falta de oportunidade de tempo. Às vezes o Iandre convida a gente, olha, vai ter da semana que vem, e esse já está com um compromisso agendado, mas eu prometo que eu vou me preparar para a próxima degustação. Já está marcado ou não? Né? Agora, na segunda semana de janeiro, vai ter uma de brancos, rosés e espumantes. Que dia? Ainda não está bem certo. Segunda semana... Então, vou deixar a segunda semana de janeiro bloqueada na minha agenda, ninguém me convida para nada, porque eu quero participar dessa degustação aqui. E eu lembro que alguns vinhos que eu comprei aqui, vinhos nacionais, a gente estava até falando, recentemente uma revista italiana, Il Sommelier, publicou uma lista dos 16 vinhos brasileiros. E olha que para italiano reconhecer vinho brasileiro como bom não é fácil, não, porque eles têm vinhos maravilhosos, né? Assim como os franceses, os espanhóis, uruguais, argentinos. Mas o Iandre trabalha aqui com uma linha de produtos nacionais importantíssimos. Eu lembrava que o vinho que ganhou, lógico, o primeiro foi a Cave Geiss, lá do Sul, e não é exatamente aquela, mas você tem alguns produtos da Geiss aí. O que você tem, Geiss? Eu tenho um espumante, Cave Geiss Nature, do método tradicional, né? Que é o método tradicional como é feito uma champanhe na região de Champagne. E esse espumante é um belo espumante, acho que é o que mais sai entre o Brut e o Nature, é os que mais vendem para a Cave Geiss. Então, é um belo do espumante. Legal. Eu também sempre me atrapalho com a pronúncia desse nome. Tem gente que fala Geiss, Geiss. Agora, o que importa é que, olha, só não pode chamar de champanhe porque não é feito na região de Champagne, né? Mas é um verdadeiro champanhe a preço de produto nacional, né? Isso, é um espumante de R$ 74,00 para as festas ou harmonizações, belíssimo. Ou seja, enquanto você não paga um verdadeiro champanhe por menos de R$300 aí no mercado, né? Por aí é o preço de uma Veuve Clicquot, até um pouquinho mais, com dólar nesse valor aí, o euro alto, você paga um champanhe, um verdadeiro champanhe, os franceses que me desculpem. Há pouco tempo eu estive na França, e fui para a região de Epernay, Reims, ali onde está Champagne, visitei a Moët Chandon, que é fantástica, aquelas caves onde o Napoleão passava ali, eles criaram uma degustação especial, Dom Perignon, que é um negócio fantástico, mas olha, hoje eles mesmos estão se curvando à eficiência do produtor brasileiro, né? Isso, nossos espumantes brasileiros têm ganhado vários prêmios na Europa, em alguns países, e ganha medalhas de ouro e, às vezes, primeiro, segundo lugar nas categorias que eles participam.
E tudo isso o pessoal pode encontrar aqui na Celebrai Vinhos. Sim, sim. A gente dá ênfase muito aos vinhos brasileiros, tem muita coisa boa aqui. Você estava me falando, um outro vinho que eu experimentei recentemente, o Vinhética, está aqui, vamos ver se a gente acha ele. Tem esse rosa e tem um outro mais... Opa, eu peguei errado. Esse Vinhética, que é um vinho maravilhoso, daqui a pouco a gente vai mostrar um outro aí da coleção. Vinhética é um rosé, proposta de um francês que veio para o Brasil, da região da Campanha ali na divisinha do Uruguai. Uma proposta bem pro verão, bem bacana esse vinho. E é o vinho da linha, que tem 4 vinhos na linha, e é o que mais vende, é o rosé. Aliás, o pessoal precisa acabar um pouquinho. Ainda existe um certo preconceito, principalmente dos homens. Eu tenho muito amigo homem que é tomador de vinho, ou como dizem o pessoal ali do Espírito Santo, do meu amigo Antônio Carlos Leite, que é crítico de vinho, eles falam os moedores, né? Porque você fica com ele na boca, mastigando, até sentir tudo. Tem muito tomador de vinho que ainda tem preconceito. Eu só gosto de vinho tinto, porque vinho é tinto, branco não é legal, rosé. Olha, quando você começar a experimentar esses rosés e esses vinhos brancos, e o que é, inclusive, uma percepção errada de que sempre o branco ele é mais fraquinho, ele é mais delicado. Tem brancos encorpadíssimos e fantásticos, né? Esse é uma proposta francesa, que tem... É um vinho leve em boca. Esse Vinhética, sim. Né? Ele é diferente, mas ele é um corte de Merlot Chirrai Terodelgo, que é uma uva totalmente diferente aqui dentro desta garrafa. Olha, eu diria, um vinho para você tomar na praia, você leva lá uma sacolinha daquelas plásticas que bota o gelo dentro para ele ficar geladinho, tem que ficar bem gelado. Mas olhando o mar, comendo lá um peixinho, um camarãozinho, uma coisa leve, não tem bebida igual, né? Não tem. Esse vinho faz diferença aqui no Brasil. Recentemente, acho que cerca de 1 ano que ele está no mercado brasileiro. Você tem um outro Vinhética aí que é legal, mostra pra gente. Vamos ver. O espumante. Um Brut, método champenoise também, tradicional, né? Uma bela garrafa, uma apresentação, um belo de um Brut. Também nessa proposta francesa. E também tem uma consultoria de um uruguaio que mora no Brasil, que é o Alejandro Cardoso, que é um cara que entende muito de fazer espumante. Um vinho no custo-benefício excelente de R$ 59. R$ 59? Nossa, esse aí acho que eu vou levar um para casa já hoje, porque só pela garrafa dele já vale. Porque o vinho também tem isso, né? A apresentação, aquele charme que se faz, isso aí é peculiar no mundo do vinho, né? O vinho, quando há uma garrafa, investimento em uma garrafa dessa, é porque o vinho é muito bom. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real.
graças ao trabalho da Andréa Lima, do Descubra Madrid, que você pode acessar aí na internet, bota aí em qualquer site de busca, descubramadrid.com, você vai ter mais informações. Graças a esse trabalho, a gente pôde conhecer a Casa Bodegas Cepa 21, que é um novo e ambicioso projeto liderado pela família Moura, que possui nas bodegas mais emblemáticas da Ribeira del Duero, Bodegas Emílio Moro. Esse projeto persegue em unir a constituição de uma bodega moderna, minimalista e funcional, com a sabedoria acumulada durante gerações para elaborar uns vinhos de corte moderno. Os irmãos José e Javier Moro, eles têm querido reunir nesse projeto alguns de seus melhores amigos e fazer deles partícipes das sensações e das apaixonantes do mundo do vinho. São 50 hectares de vinhedo próprio, de uma variedade de tinto fino, é o mais puro do Tempranillo, né, que é uma uva espanhola por natureza, que eles são tratados nessa adega ou nessa bodega moderna equipada para extrair o melhor que tem as uvas mais nobres do mundo. Esse novo vinho, o Cepa 21, ele se dirige a um tipo de consumidor entendido e aberto a descobrir novas características organolépticas, assim como movimentar-se no âmbito do sutil, da elegância e de um vinho que é muito gostoso, sedoso de sentir na boca e atrevido aromaticamente. O Cepa 21 é aquilo que a gente pode chamar da expressão clara da revolução vitivinícola que nos últimos anos tem tido lugar na Espanha. A Fundação Emílio Moro apoia a Fundação da Ser, de ajuda a familiares e pacientes afetados por danos cerebrais, através de uma iniciativa de um grupo de viajantes que recorreu de moto mais de 5.000 quilômetros que separam Madrid do Cabo Norte, o ponto mais perto do Polo Norte, para arrecadar fundos dessa instituição. Vocês viram aí, enquanto eu falava, pratos e vinhos que a gente saboreou no restaurante do C21 e que foi aberto exclusivamente para a gente fazer essa degustação. Esses vinhos que vocês acompanham aí, esses pratos maravilhosos do C21, têm que ser conhecidos. E olha, é um custo-benefício muito interessante. Por isso, eu convido vocês, quem for para a Espanha, quem for para essa região de Valladolid, Ribeira del Duero, a conhecer a C21. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente que gosta de falar de gastronomia, falar de vinho. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui em Ribeira del Duero, visitando esta vinícola maravilhosa, Arzuaga. Estou aqui ao lado do Gonçalo Neto, que nos recebeu maravilhosamente bem, nos mostrou a produção dos vinhos fantásticos que já são degustados aí no Brasil, ainda em pequena escala, mas vai aumentar a vinda para o Brasil logo, né? Hombre, están buenos. Si queréis algún vino, sin problemas podéis venir aquí a catarlo. Pero no, un poquito, habéis visto los diferentes vinos, tiempos de elaboración, como que para un terreno diferente podemos aportar unos aromas distintos. Eu espero que os haya gostado, como você comentado. Não, adorei os vinhos. Agora, vamos falar um pouquinho da história. É uma vinícola jovem, né? Mas que já vem conquistando prêmios, que já vem despontando, tanto com vinho rosé, com vinho tinto, com a uva Tempranillo, que é muito conhecida no Brasil, com a criança. Olha, fala um pouquinho da história da Arzuaga. Por ejemplo, Bodegas Arzuaga Navarro se remonta a finales de los 80, la plantación de viñedos. Poco a poco Florentín Arzuaga es el propietario, el fundador. No es de aquí de Castilla, de la Ribera, proviene de País Vasco. Pues un poquito viendo el auge, se enamoró de aquí de la tierra de Castilla y quiso elaborar un vino, sobre todo para comer con él. Y en el 93 fue la primera cosecha que elaboró, el crianza. 93? El 93, la primera cosecha. E já está conquistando o mundo aí, o mercado internacional. Se intentó enamorar, sobre todo un vino para comer con él. Sí. Para comer esas carnes.
lechazo, aquí lo más típico, pero chuletón, cochinillo, un poquito comer con él. Legal, olha, vou te falar, eu vou recomendar para os meus telespectadores aí do Brasil, quando passar numa loja de vinho, quando passar em algum, ver o vinho Arzuaga, olha, é indispensável na adega de quem gosta de vinho. Parabéns pelo trabalho. Sí, vamos, están todos buenos, tenemos para todos los gustos. Si os gustan vinos más jóvenes, más afrutados, con más barrica. Lo importante es un vino, si te gusta o no, es lo más importante. Nosotros esperamos que gusten a todos, es lo que esperamos. Adoramos. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. Gonçalo Neto da Arzuaga conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente vai continuar por aqui na Espanha, conhecendo um pouco de vinho. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente teve de manhã numa vinícola, agora em outra, aqui em Pesqueira del Duero, né? Região de Ribeira del Duero, na Espanha, um lugar maravilhoso. Eu tenho a honra e a satisfação de conhecer uma pequena vinícola em tamanho, mas grande na qualidade do vinho que produz. E para falar sobre ele, eu converso com a enóloga Verônica Salgado. Verônica, experimentei esse salgado capricho, que realmente é muito caprichado. Que vinho fantástico! Como é que vocês conseguem produzir isso aqui? La cantidad de botellas comentas o cómo lo producimos. Nosotros somos una bodega pequeña, entonces todos los vinos que producimos son pequeñas cantidades. Entonces es algo que hemos hecho siempre como un capricho. De ahí que el nombre de nuestros vinos sea Capricho. Trabajamos a partir de la variedad Tempranillo. Cuidamos las... Tempranillo, para quem não conhece vinho, aqui no Brasil está começando a conhecer. É uma uva jovem, né? De temprano, vem de juventude, ¿é isso? Como é que é? No, Tempranillo se llama porque tiene un ciclo corto. Suele ser la primera en madurar. Lo que pasa es que en esta zona hace mucho frío y entonces cuando nosotros vendimiamos, ya vendimiamos en octubre. Pero en otras regiones es la primera que madura. Aquí hace mucho frío, entonces hasta octubre no está bien madura. E a tradição aqui é de família, né? Teu pai trabalha, tu padre, tu madre, o abuelo también. Sí, ya viene desde mis abuelos. Siempre en casa se han elaborado vinos. Lo que pasa es que en un principio eran vinos para consumo propio. Y poco a poco pues hemos ido aumentando un poquito la cantidad de vino que hacemos, pero seguimos siempre con ese carácter familiar, de ser nosotros los elaboradores y los que controlamos todo el proceso. E hoje produzem 25.000 botellas por ano, ¿es eso? Sí, ahora mismo nuestra producción es de 25.000 botellas de 3 referencias, Joven Roble, Crianza y nuestro vino más especial o vino de autor, que solamente podemos elaborar 1.000 botellas al año porque sale de un único pago, de una única parcela y es muy pequeñita, no nos permite más. 1.000 botellas por ano apenas, muito pouco, mas a qualidade então aumenta muito. Sí, la calidad de la uva es muy buena, es una viña muy vieja, da muy poquita cantidad de uva, como os comentaba, pero claro, luego te permite hacer vinos de guarda, con crianza larga en barrica, crianza larga en botella y tiene otras características. Precisamos começar a produzir mais para mandar para o Brasil, né? Exportar para o Brasil, porque o Brasil está começando a conhecer um pouco de vinho, né? Está engatinhando ainda nessa cultura. Inclusive do enoturismo, que é importante. ¿Vocês abrem aquí para visitación? ¿Cómo es que es? Nosotros en el turismo le hemos dado muchísima importancia. Desde el 2002 que hicimos estas instalaciones, siempre hemos tenido nuestras puertas abiertas, siempre hemos recibido a las personas que querían conocer cómo elaborábamos el vino y catar y degustar los vinos. Y para nosotros es muy, muy importante. Es una forma de darte a conocer y de ver aquí in situ si nuestro vino gusta o no, porque es en directo. Você contava para a gente que você foi fazer a universidade, estudar, inclusive, formar-se como enóloga, né? Como alguém específico. ¿Cómo es que fue esa historia de ir para la universidad a estudiar el vino? Sí, la verdad es que soy la primera generación que ha ido a la universidad para aprender a hacer vino. Para mí ha sido muy fácil porque cuando yo llegué a la universidad había muchas cosas que me explicaban, me contaban y para mí era algo habitual, algo ya conocido. Pero
en casa sí que, sobre todo mi abuelo, pues le hizo muchísima ilusión que yo fuera a la universidad para aprender sobre el vino, ¿no? Para aprender a hacer buen vino. Correto. Ou seja, aliar aquilo que você já tinha na família, da cultura, do seu avô, dos seus pais, e também pegar a informação acadêmica, a informação científica, juntar isso para produzir um vinho de ainda melhor qualidade. Sí, es muy importante. La parte técnica y la parte cultural en este caso han ido de la mano y es muy importante. Ahora contamos con muchísima más higiene en las bodegas y con medios muy sencillos para poder controlar todos los procesos y estar seguros de que las fermentaciones están bien realizadas, que no tienes ningún problema en el vino. Entonces, es verdad que la parte técnica ha ayudado a mejorar la calidad de los vinos. Tá ótimo. Verônica, parabéns pelo trabalho de vocês, que é algo que dignifica a cultura do vinho. E obrigado pelo prazer de conhecer a tua casa aqui. Muchas gracias a vosotros por haber venido hasta mi casa. Verônica Salgado conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e hoje eu gravo essa entrevista aqui em Madrid, no centro de Madrid, junto à Plaça Maior, e a gente acaba de voltar de um passeio maravilhoso por Valladolid, região de Ribeira del Duero. Conhecemos duas vinícolas muito boas, um restaurante maravilhoso, e tudo isso graças ao trabalho de uma mineira, uma brasileira, Andréa Lima, que a gente conheceu pela internet, mas conheceu pessoalmente aqui em Madrid, do Descubra Madrid. Muitas vezes quando a gente pensa em fazer uma viagem para a Europa, né, Madrid, para outros lugares, fica com aquela dificuldade, principalmente por não dominar o outro idioma. Como é que eu vou fazer? O que eu devo conhecer? Que passeios eu vou fazer? E olha, o trabalho que a Andréa faz aqui é demais, eu recomendo para vocês. Eu vou conversar um pouquinho com ela. Andréa, que passeio maravilhoso que a gente fez hoje, né? Obrigado por me conceder essa entrevista. Obrigada, eu. Você gostou do passeio? Amei. Então, a região de Peñafiel, Ribeira do Douro, é uma região muito conhecida pelos seus bons vinhos e nós estamos enfocados muito na região dessa região. Fazemos enoturismo, prestamos serviço personalizado ao turista, a empresas que vêm para algum congresso. A gente tem recebido bastante solicitação de atendimento para esse tipo de empresa. Nosso trabalho consiste em facilitar a vida do brasileiro que vem visitar a Espanha. Legal, e facilita muito. Eu, por exemplo, sou um amante de vinho, gosto bastante. A gente fala muito de vinho aqui no programa, de gastronomia. E vi que você também gosta. Aliás, você fez uma indicação para a gente importantíssima aqui em Madrid, do Davi Munhoz, com o seu Street XO, né? Já estamos fazendo propaganda do restaurante, mas merece, porque é um restaurante maravilhoso ali na 7ª planta do El Corte Inglês de Serrano. Tem outras informações, ou seja, isso dá uma segurança para quem está viajando, uma tranquilidade, que você já faz isso há quantos anos? Eu já levo 5 anos com Descubra Madrid, tenho focado muito na parte gastronômica, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Levo bastante tempo visitando, conhecendo restaurantes novos para indicar para vocês. E realmente, Madrid é uma cidade belíssima, com bastante segurança. Aqui a gente pode andar de dia pela rua ou de noite e tem uma oferta gastronômica muito boa, porque os preços são acessíveis e os restaurantes têm muita qualidade na comida. Então, é uma coisa que o brasileiro pode vir, que ele vai ficar aqui muito bem atendido e vai ter oportunidade de conhecer as melhores ofertas gastronômicas que tem no mercado hoje. Madrid está em destaque. É verdade. Aliás, tem uma cozinha internacional de primeira linha. Os grandes chefes estão aqui em Madrid, né? A gente fala do Davi Munhoz, mas também tem os irmãos Roca, que tem um trabalho, tem o melhor restaurante do mundo, tá? Não está aqui em Madrid, está perto de Barcelona, em Girona, mas também, eles têm, tive a oportunidade de conhecer, aliás, por indicação tua, uma sorveteria, né? Uma casa de helados deles, maravilhosa. Enfim, você
ajuda com que a pessoa possa planejar, inclusive é interessante planejar com antecedência a viagem, porque você desfruta melhor, né? Exatamente. Com planificação, pode-se aproveitar melhor o tempo, otimiza o passeio, de forma que, na verdade, vocês pagarem um guia assistente não é um luxo. É um investimento. É um investimento, porque logo, em vez de você perder tempo buscando você mesmo fazer, o guia já vai te otimizar esse tempo, te colocar em locais realmente que seja interessante e a gente mostra muito o lado não turístico também da cidade, o lado local que nós daqui mesmo frequentamos. Eu tento passar isso para os meus clientes, levar eles em locais que não seja tão turístico. Eu mostro turístico, mas dentro da gastronomia a gente tem uma infinidade de opções assim muito boas que não é turística, né? Que pouca isso gente... que eu ia falar, porque relativamente é fácil você pegar um guia, você compra numa banca de jornal, né? E pega lá os restaurantes mais estrelados, os mais comentados. Muitas vezes tem algum interesse editorial quando se coloca esse ou aquele restaurante, diferente do teu caso, que você me contava que toda semana você frequenta restaurantes, você com o Sérgio, seu marido, vão lá conhecer os restaurantes, degustar muitos locais que não necessariamente sejam atrações turísticas, mas que tem uma qualidade. Isso dá um diferencial no trabalho, né? Com certeza. Eu tenho recebido até comentários dos meus clientes que em Madrid come-se muito bem a muito bom preço. E, enfim, isso deve-se porque eu levo muito tempo, como ele disse, toda sexta-feira eu saio para experimentar uma coisa nova em Madrid, ou alguma novidade que eles estão lançando, até mesmo já os estrelados a gente tenta ir, e para poder ter aí boas informações para poder passar para os clientes, porque os clientes que vêm realmente são clientes mais exigentes, né? Um perfil mais apurado, que gosta de coisas mais de qualidade. Então é isso, eu tenho investido bastante nesse trabalho. Maravilha. E o pessoal que quiser ter mais contato, conhecer o Descubra Madrid, como é que faz? Olha só, pode acessar diretamente no site descubramadrid.com e aí tem um formulário de contato, vocês podem mandar o contato para a gente faz toda a planificação da viagem, o receptivo no aeroporto, a gente também tem transfer que pode buscar vocês no aeroporto e faz a planificação dos passeios, Madrid, Toledo, Segóvia, o enoturismo também. Aliás, o enoturismo é uma coisa que me interessa particularmente, a gente estava até conversando. É interessante que as pessoas, por exemplo, no Brasil, formem grupos, né? Normalmente as pessoas hoje têm o hábito de ter uma confraria, sei lá, 8, 10 pessoas. Isso barateia o custo e te permite oferecer viagens a vinícolas. Hoje mesmo nós somos em uma vinícola minúscula, né, em Peñafiel, né? Lá chama, não é nem Pesqueira del Duero. Eu não estou lembrando o nome dela, como é? Verônica Salgado. Uma vinícola de família, mas com um vinho fantástico, praticamente uma produção artesanal, um vinho ecológico. Ou seja, esses grupos podem se programar. Depois a gente foi a uma outra vinícola que tem um hotel maravilhoso. Como é que é o nome da vinícola? Arzuaga. Arzuaga, né? Arzuaga. E tem um hotel maravilhoso, as pessoas podem se programar, ficar hospedado, desfruta do privilégio do hotel com banhos, um spa também, tem um restaurante maravilhoso. Ou seja, se as pessoas se programarem em grupo, você pode proporcionar um enoturismo de primeira qualidade. Né? Primeira qualidade, um preço reduz quando é grupo, e a gente teve uma experiência gastronômica e de vinho espetacular. Eu recomendo, se vocês quiserem ter essa experiência, organiza pequenos grupos, pode mandar preencher o formulário, a gente planifica tudinho, desde sair da Madrid, a gente pode ir e voltar no mesmo dia. Se quiser seguir o passeio, a gente também pode organizar Ribera do Douro e Rioja, que é outra região mais ao norte, que também é uma região de denominação de origem muito, muito conhecida internacionalmente. Enfim, Espanha está aqui para receber vocês e que venham desfrutar da boa gastronomia. Legal. André, obrigado pela entrevista. Infelizmente o tempo de televisão é curto, mas foi um prazer te conhecer. A gente vai falar mais vezes, vai fazer outras visitas aqui. Obrigado por nos proporcionar esse passeio maravilhoso, viu? Eu que agradeço, estamos aqui de braços abertos e foi um prazer. Tá ótimo. Andréa Lima, do Descubra Madrid,
brasileira de Minas Gerais. Como é o nome da cidade lá? Aimorés. Aimorés, de Minas Gerais. Conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, com você, amiga telespectadora. Também graças ao trabalho da Andrea Lima, a gente conheceu o restaurante novo de um chefe espanhol, um jovem, né, de 1980, ou seja, tem 35 anos de idade, que vem fazendo muito sucesso, não só na Espanha, no mundo todo. Afinal de contas, ele é um dos raros chefes de cozinha com 35 anos de idade que já tem 3 estrelas no conceituado Guia Michelin. Estou falando do Davi Munhoz, que era do Diver XO. Ele tem esse restaurante, que é um restaurante mais fino, mais sofisticado, mas a gente foi conhecer, por sugestão da Andrea Lima, o Street XO, que fica na rede de shoppings, né? El Corte Inglés, Serrano, de Madrid, uma casa muito louca, comandada só por jovens, onde ele mistura um pouco de cozinha oriental com cozinha espanhola, tudo feito à frente dos clientes. Você fica no balcão, vocês vão ver imagens aí do pessoal cozinhando, o fogo subindo, labareda, alguma coisa do tipo assim. É um pessoal que tem uma mão para cozinhar, fantástico. Restaurante que tem muita fila, para vocês terem ideia, ele abre às 20h30, né, 8h30 da noite. Eu, sabendo dessa fila, cheguei lá às 7 horas e quando foi umas 7h30 já fiquei na porta e acabei sendo o primeiro podendo entrar ali junto com a Rosana, e a gente acabou conhecendo comidas maravilhosas que vocês vão ver. A gente vai botar aí, enquanto os pratos aparecem, algumas legendas para que possam entender um pouquinho dessa nova e revolucionária gastronomia espanhola que está dominando o mundo. Vocês vão acompanhar agora, enquanto eu estou falando aqui, as imagens que a gente vai mostrando e falando desse trabalho do Davi Munhoz. Como eu disse, o Davi, ele nasceu no dia 15 de janeiro, nesses dias aqui, ele vai estar completando 36 anos de idade, já ganhou 3 estrelas do Guia Michelin. Para vocês terem uma ideia, ele fundou o Diver XO em 2007. Com 8 anos de existência, ele já tem 3 estrelas. Mas esse Street XO, que é um restaurante mais popular, ele acabou inaugurando depois de receber a 2ª estrela do Guia Michelin em 2012. Na verdade, ele criou esse restaurante depois, lá no El Corte Inglés Serrano, e vem fazendo muito sucesso com esses pratos que vocês estão vendo. É outra visita imperdível em Madrid. E ainda nessa visita à Espanha, a gente fez uma viagem literalmente gastronômica, saindo num dia de Madrid, indo a Girona, 700 quilômetros, para lá de Barcelona, para conhecer o melhor restaurante do mundo. El Celler de Can Roca, dos irmãos Roca, e foi realmente uma viagem. Primeiro porque esse restaurante tem uma fila de espera de 11 meses. E a gente conseguiu aí, graças à ajuda do amigo Rodrigo Oliveira, do Esquina Mocotó, que já serviu aos irmãos Roca, né, ao Josefe, a todos aqueles cozinheiros maravilhosos da Espanha. E então ele autorizou que a gente usasse o nome dele no e-mail, e eles conseguiram, diante de uma desistência, arrumar uma mesa no dia 3 de dezembro, às 13 horas, em Girona. A gente conheceu esse restaurante, vocês estão vendo algumas imagens aí, e no menu de degustação, um almoço de 4 horas, onde 30 pratos foram oferecidos. É lógico que são pratos minúsculos, né? Os pratos são grandes, mas o que vem dentro é muito pouco, porque ninguém aguentaria comer 30 pratos de comida, e 15 vinhos para harmonização. É El Celler de Can Roca, o melhor restaurante do mundo. Revista começa com R, regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real.
Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente continua esse primeiro programa de 2016 com uma entrevista para lá de especial aqui no bloco Café com Letras, onde eu tenho a honra e a satisfação de receber meu amigo, professor Ramon Barazal, que lança agora, em 21 de janeiro, na Livraria Cultura do Marketplace, ali em frente ao Shopping Morumbi, às 19 horas da noite, o livro Museu Asas de um Sonho, que é o nome do Museu dos Irmãos Rolim, um livro que eu tenho a satisfação de já receber em primeiríssima mão e agradecer muito a presença do professor Barazal. Obrigado pela presença aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli. Obrigado a você, Joaquim. É um prazer muito grande a gente conversar um pouco sobre a edição final desse livro, que realmente é um livro que traz muita satisfação para a gente como escritor, e também destacar o trabalho do meu amigo Ricardo Beccari, que é o fotógrafo especializado em aviões e que fez todas as fotos que estão contidas aí no livro. É um livro muito bonito e a gente recomenda. Então, a parte do texto é minha e a parte das fotografias do Beccari. Aliás, dá para ver pela capa, né? A belíssima foto do Beccari. Daqui a pouco a gente vai falar mais desse trabalho. Agora, a gente comentava aqui, antes de começar a entrevista, eu tive a honra e a satisfação de conviver algum tempo com o comandante Rolim Amaro, Natan, um visionário, Exatamente. Um empresário como poucos desse país. Eu viajei com ele, é a primeira vez que ele foi comprar os primeiros dois A330 na sede da Airbus, lá em Toulouse, no sul da França. Eu tive a oportunidade de viajar com ele, com outros jornalistas. Ricardo Couto, na época, era diretor da TV Bandeirantes, o Enio Lucila, da TV Cultura, Paulo Pompilho, que era assessor de imprensa da TAM na época, hoje é um vice-presidente do Grupo Pão de Açúcar, Mauro Guimarães, diretor de comunicações da TAM, e que tinha sido diretor de jornalismo da TV Globo, um dos maiores jornalistas desse país. Ou seja, eu tive a oportunidade de visitar, e nessa viagem para Toulouse, o comandante Rolim, eu lembro até hoje, ele estava lendo a biografia do Napoleão. Que ele era um apaixonado por biografias. Né? E ele me falou nessa viagem que o sonho dele era construir o Museu da Aviação. Infelizmente, ele nos deixou antes da inauguração do museu, mas o seu irmão continuou esse trabalho. Continuou. E foi ele quem te chamou. Como é que foi essa história para você escrever esse livro? Então, Joaquim, há 2 anos atrás, o João Amaro, o irmão do Rolim, me convidou, juntamente com o Beccari, o fotógrafo, para que eu pudesse fazer o texto, né, contar um pouco a história de vida dos 2 irmãos, da família, evidentemente, mas especialmente dos 2 irmãos, até que a gente chegasse à construção do museu propriamente dito lá em São Carlos. Então, quem ler o livro vai perceber que nós fizemos aí um relato da vida dos 2, desde o começo, desde a tenra infância mesmo, né? Rolim com 7 anos de idade mais ou menos e o João com 5, o livro começa aí, e vai até a constituição do museu lá em São Carlos, contando toda a história da TAM, como é que eles criaram essa empresa. A TAM já existia, o Rolim comprou uma parte dessa empresa do então proprietário, senhor Ometo, lá do interior de São Paulo, produtor de cana-de-açúcar e tal. Que era Transportes Aéreos Marília. Marília, Táxi Aéreo Marília. Táxi Aéreo Marília. Aliás, uma curiosidade, a denominação jurídica Táxi Aéreo Marília existe até hoje. Certo. E nós tivemos então, ao longo desses 2 anos, eu fui conversando com o João Amaro, uma pessoa boníssima, e fazendo uma série de entrevistas e colhendo todos esses dados dele, compilando e tal, até que eu pudesse fazer disso tudo o texto que está aqui no livro. E isso tudo nós juntamos com as fotografias do Beccari, que é, como eu disse, um especialista em fotografias de aviões, e ao final das contas nós tivemos a felicidade de produzir esse livro. Eu Agora, recomendo. Asas de um... Eu também recomendo, só de começar a folhear. Aliás, eu quero agradecer a dedicatória, muito gentilmente. Tem a foto aqui logo na orelha, né, do João e do Rolim. E Asas de um Sonho é o nome do museu. É o nome do museu. Mas, na verdade, o sonho vem com eles desde criança, né? Desde criança. Eles tinham, quando moravam no interior ainda, meninos, né, crianças,
Isso começa com um tio deles, Tio Joaquim. que se chamava Joaquim, exatamente. E esse senhor, o seu Joaquim, ele tinha um avião, um Paulistinha, que era feito aqui em Santo André, diga-se de passagem, né? E daí nasceu essa vontade de eles serem pilotos, de entenderem o que era um avião e assim sucessivamente. Bem, daí eles foram crescendo, foram se desenvolvendo com essa ideia sempre na cabeça, fizeram o seu curso de pilotagem em Catanduva, se formaram pilotos ali no Aeroclube de Catanduva e começaram a trabalhar como empregados de outras pessoas, até que conseguiram comprar um primeiro avião, um primeiro Cessna pequenininho para levar 3 pessoas, depois um segundo, depois um terceiro, enfim, toda essa história que foi se desenvolvendo até que um dia o senhor Ometo, né, que era dono da Táxi Aéreo Maria, da TAM naquela época, chamou o Rolim, convidou para trabalhar com ele como piloto. E o Rolim então disse, não, como empregado eu não vou, eu vou como sócio. Mas como é que você vai pagar a sua parte como sócio? Não tem problema, eu dou um jeito e pago. E de fato ele deu um jeito, como você disse, um jeito muito criativo, muito arrojado, um empresário, né, ao pé da letra. Empreendedor acima de tudo. E aí ele começou com a TAM e toda a história vai se desenvolvendo aí no livro, até chegar aos dias de hoje, e esse gigante que se transformou a TAM, agora junto com a LAN, a chilena, formaram o grupo Latam. Mas enfim, é uma história muito rica, porque são 2 irmãos que começaram sem absolutamente nada. As pessoas às vezes se enganam e imaginam que já eram de família de posses, e ricos e tal, nada disso. Eram realmente muito pobres e conseguiram construir esse verdadeiro império em matéria de empresa aérea. É isso que eu queria falar, porque eu lembro, inclusive, eu ia chamar um intervalo comercial, mas a conversa está tão boa que eu nem vou chamar. A gente vai continuar, vai fazer os 2 blocos na sequência, sem intervalo, porque uma brincadeira, lógico. No dia em que o comandante Rolim estava assinando o contrato de compra desses primeiros A330, que custam até hoje uma fábula, um dinheiro inimaginável, e a gente estava lá dentro, na sede da Airbus, os franceses, os diretores da empresa, todos eles só falavam francês ou inglês, mas não falavam português, e ele, na cerimônia, ele estava assinando o contrato, ele me chamou e falou, Joaquim, assina aqui como testemunha. Eu falei, ô comandante, não faz isso comigo não, assinar como testemunha de um contrato desse tamanho, não vou pagar isso aqui não, a gente vai fazer alguns rolos aí, não sei o quê. Falou assim claramente, mas é lógico que ele, talvez lembrando, a gente tinha conversado um dia antes sobre o Assis Chateaubriand, que também foi um dos pioneiros da aviação, trouxe os primeiros aviões aí para o Brasil. Tal. E era um sujeito arrojado dessa, também. Né? E na brincadeira ele falou isso, mas em que pese toda essa questão, eles tiveram muita dificuldade para viabilizar uma empresa desse porte, né? Isso você conta no livro. Conto aí também, e eles tiveram algumas facilidades e algumas dificuldades, e isso tudo está relatado. As dificuldades, por exemplo, envolvendo os grandes acidentes aéreos que eles tiveram, 2 principalmente, não é? E que isso derruba uma empresa aérea não só pelo prejuízo momentâneo, mas com o prejuízo que se estende ao longo do tempo. Mas tiveram muita coisa positiva, eu diria, na constituição dessa empresa, que, como eu disse, se transformou num gigante, exatamente pelo lado de muito arrojo desses 2 irmãos, de apostar mesmo. E também por entender a necessidade do passageiro. Rolim foi pioneiro naquela história de estender o tapete vermelho, tanto que esses A330 eles chamavam de red carpet, vinha escrito na lateral, e ele fazia questão de, na ponte aérea, de receber cada passageiro todo dia de manhã, cumprimentar. Você lembra do pianista ali? O pianista. O piano está lá no escritório do João. O piano está lá, está guardado. Então, essas iniciativas, essa compreensão de que daquilo que o cliente necessita, de oferecer o melhor, também ajuda a fazer uma empresa grande desse jeito. Os e-mails para o comandante, para o presidente, que ele respondia pessoalmente. E aí, Joaquim, nasce a ideia de se ter o Museu Aeronáutico, diga-se de passagem, um dos principais, se não o principal museu aeronáutico do mundo, considerando-se um particular, quer dizer, não é do governo. Né? Particular acho que é o maior do mundo, né? É o maior do mundo, talvez. Hoje o museu tem aproximadamente 90 aviões expostos, sendo que desses aí uns 40, quase a metade, voam, tem condição de voo.
Mas eles constituíram o museu, esses dois irmãos, exatamente porque eles pensavam no seguinte, Joaquim: nós precisamos devolver para a sociedade brasileira alguma coisa que seja perene e que seja constante, exatamente porque o Brasil nos deu tanto e nos ofereceu tanto que é nosso dever devolver para o Brasil alguma coisa que seja perene. E nada mais perene do que um museu entendido como um ponto de referência cultural. E aí que está a importância da coisa. O museu é lindíssimo, a gente sempre recomenda que se visite. Está na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. A cidade tem estradas ótimas para você chegar lá. São Carlos é pertinho aqui. Tem bons hotéis, bons restaurantes. Quer dizer, é um passeio que a gente recomenda para a família, para as crianças e tal. E tem uma curiosidade: o museu está instalado num prédio muito grande, né? E numa das partes desse prédio você vai percorrendo o museu, né? E vai conhecendo aqueles aviões antigos e de repente, depois que você caminhou tudo aquilo, você dá de frente com uma vidraça imensa, né? Uma parede de vidro. Do lado de lá da parede são as oficinas da TAM dos grandes aviões do 330, por exemplo. Então você vê o passado, o presente e o futuro, tudo no mesmo local. E portanto, a gente recomenda. É muito comum você encontrar ali a figura do João Amaro, contando as histórias, dando depoimentos pessoais. Em geral, ele está quarta, quinta, sexta, mais para final da semana. É bom saber disso, porque eu vou querer fazer essa visita. A minha família é de Ribeirão Bonito, que é pertinho de São Carlos. É perto. Então, é rapidinho ali. É perto. Não, na visita eu me ofereço com muito prazer de ir junto com você. Opa, e aí eu combino com o João e nós gravar, e nós estaremos mostrar lá. Essas imagens que a gente está falando aqui agora, mostrar para os telespectadores. Não, isso nós faremos tranquilamente. E o João vai ter, claro, muito prazer em fazer isso também. Enfim, é uma coisa muito bonita que nós temos no estado de São Paulo, do ponto de vista cultural, e vou repetir, talvez o principal museu aeronáutico do mundo, considerando-se que é um museu particular, né? Não tem participação do governo nenhuma lá, é tudo particular, portanto, vale a pena. E às vezes a gente sai daqui, vai para a Europa, vai para outros lugares para conhecer museus belíssimos, né? Eu agora há pouco tempo conheci o Museu do Prado, que você conhece bem lá em Madrid, Reina Sofia, que são fantásticos, o Louvre em Paris, mas a gente tendo um museu como esse aqui, não pode deixar de ir. Ele é aberto diariamente? Diariamente. Como museu aeronáutico, tem muita gente, Joaquim, que sai daqui e vai para Washington visitar os famosos museus aeronáuticos em Washington. E não precisa daqui do lado, a 250 quilômetros da cidade de São Paulo, você está lá em São Carlos. Repito, um belo passeio, estradas ótimas, hotéis ótimos, restaurantes e tal. Enfim, não há problema nenhum. A criançada adora, porque você tem lá desde 14 bis, passando por inúmeros aviões raríssimos colocados, o único exemplar do mundo, tem um avião polonês lá, por exemplo, e assim por diante. Então, vale a pena você fazer essa visita. Agora, a gente falou do começo do livro, desde a infância deles, e o livro vai até a constituição do museu, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E mostra, com certeza, muitos desses aviões. Aliás, está aqui, a gente consegue ver. Dos 90 aviões que tem lá, nós temos aqui no livro aproximadamente 60. E um avião nacional, né? Esse é um avião nacional. Mas tem, fantástico. Você tem, olha, quem não lembra desse aqui, olha que bonito aqui. Por exemplo, o Fokker. Mudou a TAM. O Fokker da TAM. A TAM foi a maior empresa com Fokker no mundo. Que era um avião holandês, que fazia a ponte aérea, tinha aquela hélice atrás, né? Aquele sofá no fundo, redondo, né? O Fokker 100, então é muito interessante. Está lá exposto, tem exposto um avião da Panera, um Constellation. Olha que coisa linda, pessoal. Esse é um avião da Força Aérea Espanhola. Vai ter muita coisa para a gente mostrar. Muita coisa. Vamos marcar essa visita, pode com muito prazer. Eu já vou conversar com o João e nós faremos isso. Nossa, que maravilha. Olha, vou ficar aqui. Já tem a leitura para as próximas horas. E quero indicar, se você me permite, claro, para quem quiser comprar o livro, é muito simples, basta você entrar na página www e aí você escreve tudo junto, Livro Museu Asas de um Sonho, Livro Museu Asas de um Sonho.com.br. E nesse site você compra o livro. Já dá para comprar o livro, é entregue em casa? Entregue em casa, sem problema nenhum. Você tem essa facilidade. E quem puder prestigiar os amigos do professor Barazal, agora, 21 de Dia janeiro. Dia 21 de janeiro. 19 horas, na Livraria Cultura. Isso. Do Marketplace, ali em frente ao shopping. Em frente ao Morumbi Shopping ali. Vai lá, compra o livro também, ganha um autógrafo. E já recebe autógrafo meu e do Beccari, que é o fotógrafo. E vocês vão ter essa obra guardada em casa, que é realmente recomendável.
Professor Barazal, infelizmente o tempo de televisão é curto, a gente vai falar mais vezes, vamos fazer essa viagem aí para São Carlos. Vamos sim. Já pode agendar lá com o João, ver quando ele pode, a gente já marca e vai para lá. Perfeito. Obrigado pela entrevista, parabéns. Obrigado a você. E com certeza é leitura obrigatória. Obrigado. Obrigado. Professor Ramon Barazal mostrou que entende além de economia, também de aviação, lançando o livro Museu Asas de um Sonho, que a gente vai acompanhar esse lançamento lá na Livraria Cultura, que é uma das melhores casas para você comprar livro. Eu adoro, sou fã da Livraria Cultura, viu? A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês se deliciaram com todas as informações, as notícias, as entrevistas trazidas neste programa. Por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!